Oi, galera! Vamos continuar a nossa conversa de gestão de pessoas, tá? E a gente tinha começado a aula passada a falar de gestão de desempenho, né? Falar do processo de planejamento do desempenho que a gente quer alcançar, do acompanhamento desse desempenho, né? Para a gente ir assegurando que a gente vai alcançar efetivamente. E no final, a avaliação de desempenho, né? Para a gente poder realmente aferir, né? Se aquele desempenho que a gente disse, né, o que se propôs a cumprir e a fazer, a gente efetivamente vai fazer, né? Bom, e aí a gente falou de quem era a responsabilidade, falamos de alguns vieses do processo de avaliação de desempenho, né? Falamos o que era essa avaliação de desempenho, que é a parte onde a gente vai se concentrar mais, né? O que ela permite, né? E a ideia é que ele permita exatamente o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, né? E que aí a gente vai usar instrumentos de treinamento para que as pessoas realmente possam se desenvolver, né? E medir esse potencial humano, né? E aí tínhamos iniciado a falar dos métodos de avaliação de desempenho, né? E aí eu disse para vocês que nós tínhamos métodos tradicionais e métodos mais modernos, né? O fato de falar tradicional não quer dizer que não seja usado, pelo contrário, né? O método da escala gráfica, que é um dos primeiros métodos que a gente tem aqui, é um dos mais tradicionais, É um dos mais tradicionais de todos, né? Eu coloquei um modelo do que seria o método da escala gráfica, não é para a gente saber, tá, pessoal? Isso aqui é um modelo, né? Um modelo que eu escaneei do livro de Chiavenato, né? E coloquei aqui porque quando a gente enxerga, né, o modelo, é mais fácil a gente visualizar e da gente lembrar na hora da prova, né? Então, o que é o método da escala gráfica? Como eu disse para vocês, é um método simples de avaliação, é um dos métodos mais utilizados também para avaliação, por conta dessa simplicidade e dessa facilidade que o avaliador tem, né, para avaliar. É um método que permite comparação e que dá uma nota efetiva, né? Como, Beto? Aí está aqui, ó, deixa eu mostrar para ti. A gente descreve ele, quando você enxergar em prova, né? Aí, dizendo assim, é uma tabela de dupla entrada, né? Aí a gente diz assim, nela nós temos de um lado os fatores de avaliação e do outro lado nós temos os graus de avaliação, que aqui nesse caso varia de 5 até 1, né? De ótimo a fraco, como está colocado aqui, né? E aí o gerente só tem um trabalho, né? Marcar naquilo que ele acha que é a avaliação, ou seja, né? naquele grau que ele acha que a pessoa atinge. Ao final, a gente vai somar, né, e a gente vai ter uma nota, e essa nota vai permitir comparar as pessoas, porque cada um vai ter uma nota, tá certo? Então, por isso que é um dos métodos bastante utilizados pela simplicidade e por essa facilidade que a gente tem de poder comparar o desempenho das pessoas, classificando esse desempenho, tá certo? No entanto, e aí eu queria dizer, no entanto, assim, em que sentido? Que todos os métodos, gente, todos os métodos têm vantagens e desvantagens, todos, tá certo? Você vai escolher aquele que atende mais às suas necessidades, mas todos eles têm, tá? E o que eles perguntam em prova? Exatamente isso, né? Quais as vantagens? O método da escala gráfica é um dos métodos mais utilizados. Perfeito, é isso que tem escrito aqui, tá certo? É um método simples, né? Não obstante ser um método tradicional. Perfeito, é isso mesmo. E eles podem colocar também as desvantagens. Então, o que você tem que saber desses métodos? As vantagens e desvantagens, certo? Então, a vantagem eu já disse, fácil entendimento e aplicação simples, permite uma visão integrada, uma visão resumida e uma visão comparativa do desempenho, ou seja, compara as pessoas, né, traz uma nota, como a gente diz, uma visão resumida e uma visão integrada de todos os fatores e como que as pessoas estão sendo avaliadas nesses fatores, tá certo? Então, eu consigo enxergar, inclusive, possibilidade de treinamento, porque eu sei lá no que a pessoa foi mal avaliada, tipo, conhecimento do trabalho, vamos dizer que eu bote nota 2. Bom, então, com relação ao conhecimento do trabalho, eu estou vendo aqui que precisa de treinamento para isso. Então, a gente já está direcionando para poder treinar as pessoas, ok? No entanto, esse método, gente, ele traz alguns vieses claros, né? Por exemplo, o efeito de tendência central, que nesse caso, como ele vai da nota 5 a 1, existe uma grande possibilidade de você ficar na coluna do meio, que a gente chama de em cima do muro em prova de concurso, né? Em cima do muro significa exatamente o efeito de tendência central,
que é você nem dar uma nota muito boa, nem dar uma nota ruim. Então, vamos imaginar, né, que a pessoa seja teu amigo, né, e é gente boa, e aí você não quer, mas em questão, por exemplo, de produtividade, ele não é tão bom. E aí você não quer dar uma nota ruim. Aí você faz o quê? Fica em cima do muro. Da nota 3, por exemplo, que aí você não está se posicionando nem para o lado ruim, nem para o lado bom, tá certo? E o outro viés claro também que tem nesse processo é o que a gente chama de efeito halo. Né? O efeito halo é um dos vieses, né, das disfunções da avaliação de desempenho que mais cai em concurso, tá certo? Então, teve uma época, então, né, que toda a prova de concurso tinha lá o que era o efeito halo. Né? E a gente já tinha falado, né, o efeito halo é quando o avaliador julga uma pessoa por uma característica que ela tenha mais forte, mais preponderante, e acaba não julgando os outros fatores com neutralidade. Né, acaba, né, atribuindo aos outros fatores a mesma avaliação que ele deu àquele fator, tá certo? A gente diz que esse efeito halo é um efeito consciente, ou seja, a pessoa conscientemente acaba avaliando daquela forma por conta daquela característica, tá bom? E esse efeito halo, ele normalmente está presente, porque daí se você, por exemplo, tem aquela pessoa como teu amigo, né, como eu disse, gente boa, né, você acaba julgando bem essa pessoa em todos os demais aspectos para não prejudicar, tá certo? Então você, por exemplo, bota 4, bota 5, tá certo? E não bota nota ruim, mesmo que a pessoa não seja muito boa, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de efeito halo, como diz aqui, né? Efeito halo, efeito de estereotipação, né? A questão da tendência central, né? E a gente diz também que esse método, gente, ele é um método que permite bitolar, que ele não é um método flexível. O que significa isso? Ele acaba sendo rígido, ou seja, os fatores são iguais para todas as pessoas. Então, hoje, por exemplo, que a gente fala muito, né, em avaliar competências, em avaliar habilidades diferentes, né? Então, assim, pessoas que fazem coisas diferentes, às vezes no mesmo cargo, mas que têm habilidades diferentes. Esse método não permite esse tipo de coisa. Ele acaba colocando todo mundo, né, na mesma seara, tá certo? Então, a gente diz que é um método que não permite flexibilização, que acaba bitolando os resultados e rotinizando os resultados, né, que os resultados são exigentes para todos, ou seja, você exige as mesmas habilidades, as mesmas competências para todos, né, independente do papel que a pessoa desempenha na organização. Né, e a gente diz mais, que é um método que depende de fatores matemáticos e estatísticos para que a gente possa minimizar o desvio padrão e os vieses que estão presentes no processo. Mas, assim, não obstante tudo isso, né, é um dos métodos mais utilizados, né, em várias empresas, sobretudo no serviço público, né, pela facilidade, pela simplicidade que ele apresenta, né, e que ajuda aí com que o avaliador avalie os seus subordinados, inclusive permitindo essa comparação entre os subordinados, ok? Bom, aí fora isso, né, só para o método está passivo de outras, como dizer assim, de outros vieses, leniência, rigorismo, né, falta de técnica, né? Então tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque daí você acaba julgando aquele fator por uma subjetividade tua, tá bom? Então, né, ele é um método passivo de subjetividade. Aí por isso que entra aquilo que a gente falou na aula passada, né? A variável volitiva, que é você querer avaliar com imparcialidade, porque você sabe que o processo é permeado de subjetividade. Aí você quer avaliar e aí você tenta retirar esses efeitos aí que estão presentes no processo, tá bom? Pessoal, o segundo método é a avaliação por escolha forçada. E a avaliação por escolha forçada é um dos métodos que, inclusive, reduz, minimiza e até elimina o efeito halo. Como é que funciona? Né? Vamos descrever o método. A gente diz que ele constitui, ele é realizado a partir de um conjunto de frases descritivas. A palavrinha do bem é essa. Conjunto de frases descritivas. Quando ele falar, né, um método que se utiliza de frases descritivas, você já sabe que ele está falando de escolha forçada, tá certo? Então, um conjunto de frases descritivas em blocos, né, nos quais você vai ter que escolher forçosamente, daí o nome, né, um conjunto dessas frases. Por exemplo, se eu tenho um bloco de 4,
né, eles normalmente vão estar lá na descrição do método para você escolher duas, uma positiva e uma negativa, como está dizendo aqui, ó, no enunciado. Você escolhe, coloca um sinal de mais e um sinal de menos, né, para que te define menor desempenho. Existe também escolha forçada, no qual ele manda você botar só os positivos e na outra só os negativos. Aí vai depender. O normal é isso, se ele descrever, né? É um método formado de frases descritivas, no qual as pessoas forçosamente têm que escolher, né, um grupo dessas frases, tá certo? Então, assim, é um método que elimina o efeito halo, o efeito de estereotipação, tá certo? É um método que não tem esse negócio de tendência central, porque daí você não está avaliando de 1 a 5, você está escolhendo as frases, tá certo? Como diz aqui, né? Fora isso, aí você tem, né, como vantagem, os resultados são menos subjetivos, mais confiáveis, né? A aplicação também é simples, porque o cara só tem que botar sim ou não, ou escolher com mais ou menos, tá certo? Que não precisa de preparo dos avaliadores, ele vai escolher só a frase que reflete um desempenho positivo, favorável e um desempenho negativo, certo? No entanto, ele é uma avaliação, é um método de avaliação que dá muito trabalho para quem está realizando a avaliação. Ou seja, para quem está montando o processo, né? A gente diz que a elaboração e as montagens são complexas. Ou seja, a área de recursos humanos, que é quem detém a expertise, ela tem um trabalho grande, porque ela tem que, nesse grupo de frases, esse grupo tem que ser pensado, tem que ser estudado para efetivamente refletir a realidade. Outra coisa, como você escolhe dentre esse grupo as frases que mais refletem o desempenho, a gente diz que ele é um método que não permite, né, ver necessidades de treinamento. Por quê? Porque daí você, né, como você só vai escolher uma positiva e uma negativa, você não sabe, por exemplo, dizer nos outros fatores que você não escolheu, se a pessoa está bem ou está mal. Então, não permite ver necessidade de treinamento. Fora isso, ele apresenta resultados globais, né? Acaba discriminando, né, os bons, médios e fracos sem muito aprofundamento, né? Carece de necessidade de treinamento, de potencial de desenvolvimento, né? E deixa o avaliador sem saber o resultado geral da avaliação. Por quê? Porque você está lá avaliando somente alguns aspectos. Outros aspectos você não está avaliando. Tá certo? Então, permite, não dá aquela visão global, aquela visão abrangente, como, por exemplo, a escala gráfica permite, tá bom? Então, escolha forçada, não obstante, reduzir, né, os vieses ligados aí à subjetividade, né, é um método que não permite verificar necessidade de treinamento, né, de potencial desenvolvimento. Né, e aí ele não fornece, né, uma visão geral daquilo que é o empregado, fornecendo apenas, assim, digamos assim, uma visão daquilo que o cara tem de bom ou tem de ruim, né? Que tem lá a sua utilidade, mas que não permite, por exemplo, que permite até comparação, mas não permite que você tenha noção dos resultados gerais entre um e outro, tá bom? Outro método que a gente tem também tradicional, pesquisa de campo. A gente diz que a pesquisa de campo é um dos métodos mais completos que existe. Por quê? Porque ele tem uma avaliação inicial, no qual você está avaliando, de forma geral, os fatores de desempenho. Daí você faz uma avaliação complementar muito mais profunda, né, sobre o desempenho da pessoa. Daí você vai fazer um planejamento daquele treinamento necessário, né, para que você possa desenvolver e você possa minimizar, né, as deficiências da pessoa, certo? A partir dessa avaliação inicial e da avaliação complementar. E depois você vai fazer um acompanhamento para assegurar que a pessoa efetivamente vai ter melhoria no seu desempenho, tá certo? Então, isso, gente, faz com que o método seja um dos mais completos, porque ele permite um planejamento racional daquilo que você quer, né, que a pessoa desenvolva. Fora isso, ele é o único método que permite a interação entre o gerente de linha e o staff. Na realidade, o staff, que a gente sabe que é a própria área de recursos humanos, que é a assessoria, né, que entende do método, né, a gente diz que esse staff está junto com o gerente
né, para ajudar, né, nessa avaliação inicial, nessa avaliação complementar, no planejamento daquilo que precisa ser melhorado, tá certo? E mais, é o único método que foca no cargo, ou seja, nas necessidades do cargo. Então, quando vai ser avaliado, você vai avaliar aquilo que o cargo pede e o que a pessoa tem que ter, tá certo? E aí isso está escrito aqui, ó, vantagens, visualiza o conteúdo do cargo, as habilidades, ou seja, ele foca naquilo que o cargo necessita, integra o staff e o gerente, trabalha o treinamento, porque a gente sabe que vai ter a parte da avaliação inicial, complementar, vai ter o planejamento, e daí você treina acompanhando, né, para assegurar que a pessoa vai ter aquele desempenho. A gente diz que acentua a responsabilidade de linha, por quê? Porque o gerente vai ter uma responsabilidade pelo acompanhamento do desempenho, e o staff, né, de trabalhar o método junto com o gerente para que realmente atenda às necessidades e para que possa o gerente acompanhar o desempenho, tá certo? E aí a gente diz que é o mais completo. Qual a desvantagem desse método, gente? Como vocês estão vendo que tem duas sequências de avaliação, que tem acompanhamento, que tem planejamento, a gente diz que esse método é um dos métodos mais demorados que tem e que envolve os maiores custos, tá certo? Por isso que não é o método mais usado. Ou seja, desses que a gente falou aqui agora, escala gráfica, escolha forçada e pesquisa de campo, né, a gente diz que o mais utilizado é a escala gráfica. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Vocês estão vendo que eu estou aqui dando a aula e estou citando palavrinhas, né, próprias de cada método. Por exemplo, o método mais completo de todos, você na hora da prova já sabe qual é o método pesquisa de campo. O método mais simples e mais utilizado, escala gráfica. O método que se utiliza de frases descritivas, escolha forçada. Ou seja, estas palavrinhas, gente, são fundamentais para que na hora da prova você possa saber qual é o método que está se referindo ali àquela questão, tá certo? Então, presta atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Então, se ele disser o método mais completo, o método que permite uma interação entre o gerente de linha e o staff, o único método é esse que a gente está falando aqui agora, tá certo? Que é o pesquisa de campo. Um dos métodos mais caros e mais demorados, pesquisa de campo. Então, isso que eu estou dizendo aqui, vantagem e desvantagem, além das características do método, você tem que saber. Porque eles perguntam assim, prova de CESP, de ESAF, de FCC, e aí você tem que saber a característica de cada um para você poder identificar, tá bom? Então, essas palavrinhas do bem são importantíssimas para que você possa identificar o método. E olha, vou dizer uma coisa, praticamente quase todas as provas que tem lá, também no edital avaliação de desempenho, cai uma questão sobre isso, tá? Avaliação de desempenho de pessoas, tá? Outro método, incidentes críticos. Gente, incidentes críticos, não sei se você se lembra, a gente disse assim, ó, que quando a gente estava lá na aula de seleção, lembra recrutamento e seleção? Pois é, pega lá. Na aula de seleção eu botei assim, ó, bases para escolha das técnicas. E aí eu disse lá que as bases era, primeiro, a análise de cargos, depois os incidentes críticos, depois requisição dos empregados, depois cargo no mercado e depois, né, era você buscar um cargo que você, né, se identificasse ou que uma hipótese de trabalho, como a gente disse, tá certo? Então, lembra disso aí que a gente falou? Pois é. E aí eu, na época, falei assim, sabe o que é incidentes críticos? Aí eu ainda brinquei, né? São incidentes críticos. Ou seja, são os aspectos excepcionalmente positivos e excepcionalmente negativos. Ou seja, aquilo que é normal, você não coloca lá na requisição. Pois aqui é a mesma coisa, gente. A avaliação por incidentes críticos, ela avalia somente os aspectos excepcionais. O que é normal, não avalia. E aí, por isso que a gente diz que esse método, ele tem uma desvantagem, que ele sempre vai ter que ser usado em conjunto com outro método. Por quê? Porque o que é normal, o comportamento normal, ele não avalia. Então, ele tem que ser utilizado, como está dizendo aqui, né, em conjunto com outro método, né? Fora isso, ele exige grande disciplina do avaliador. Por quê? O cara vai ter que ficar fazendo registros desses comportamentos, né? Tipo, a pessoa teve um comportamento
excepcional, contribuiu para um resultado interessante na organização. Aí o gerente tem que fazer o registro disso, né? Por quê? Porque a partir desses registros, ele vai avaliar, digamos, no final do ano. Deixa eu contar uma coisa para você enxergar. Lá no tribunal, né, a gente tem, né, um método, né, no qual a gente avalia, o gerente avalia o subordinado e o subordinado avalia o gerente. Né, e aí a gente atribui uma nota para alguns quesitos, né, que a gente chama de fatores de produção, né, ou fatores de desempenho. Então a gente atribui uma nota. E mais, né, por exemplo, lá no tribunal, para você dar nota 9 e 10, ou acima de 9, ou então dar uma nota abaixo de 5, você tem que ter um registro. O que significa isso? Significa que nem o gerente pode dizer que o CAB é 10. Para dizer que o CAB é 10, ele tem que ter feito alguma coisa excepcionalmente positiva durante o ano, ou uma ou mais coisas. Ou seja, ele tem que justificar. E para ele também dizer que o cara é ruim, que é abaixo de 5, ele também tem que justificar. E isso a gente corta, por exemplo, a questão da amizade, a questão da perseguição. Você está entendendo? Então, na hora em que você obriga o gerente a fazer registros, quando ele for dar essa nota, você já consegue ali, né, fazer com que ele tenha um trabalho a mais. Então, o gerente tem que ter uma disciplina para ir fazendo esses registros e poder, digamos assim, justificar uma nota alta, né, ou baixa demais, tá certo? Então, essa é, digamos, a desvantagem, essa disciplina na anotação. Né? Porque aí, quando que acontece lá? Por exemplo, aí o pessoal, quando chega no dia da avaliação de desempenho, aí o gerente, às vezes, quer dar 9, quer dar 10, não pode. Aí ele vai dizer, poxa, eu não fiz. Aí a pessoa acaba dizendo, ó, faz o registro aí, para poder no final do ano você me dar nota boa, tá certo? Porque aí, se a pessoa fez algo excepcionalmente positivo, o gerente é obrigado a fazer a anotação, porque a própria pessoa acaba exigindo. Se não, ele vai ter que dar nota 8, vai ter que dar nota 7, tá certo? Porque não tem registro, tá bom? Pessoal, qual a vantagem desse método? É útil para dar feedback, porque você faz o registro e aí a pessoa acaba recebendo esse registro para saber se o comportamento dele está sendo aceito ou não, tá certo? E como a gente disse, né, ele reduz o viés do que a gente chama de recência, ou seja, dos eventos recentes. Porque como o gerente tem que fazer o registro, então ele acaba fazendo o registro de coisas que acontecem no início do ano, no meio do ano, e aí, né, elimina esse efeito de recência, né, a partir desse registro. Aí você diz assim, Beth, quando tu deste o exemplo do tribunal, então significa que a minha organização pode usar mais de um método e misturar tudo? Claro, gente. Você viu, lá no tribunal a gente usava a escala gráfica e, além de tudo, usava incidentes críticos. Ou seja, você pode juntar esses dois métodos? Sim. Além disso, a gente fazia avaliação para cima, né, que era o subordinado avaliando o gerente. Aí o outro, o gerente junto com o subordinado. Então, as responsabilidades, a gente está aprendendo método a método, mas as organizações podem trabalhar com vários métodos. E na prova, ele pode fazer isso também, né? Um método no qual se faz a avaliação, né, inicial, a avaliação complementar, se faz o planejamento e depois se faz o acompanhamento. Né? Além disso, o método faz registro durante o ano. Então, nós temos dois métodos aí, que é o método da pesquisa de campo e o método dos incidentes críticos. Tá bom? Vamos embora, então, continuar. Próximo método, comparação aos pares. O que significa falar em comparação aos pares? Significa que nós vamos comparar 2 a 2, ou a equipe até pode ser. Né? Então, por exemplo, João e José, José e Maria, Pedro e José. A ideia desse método é você realmente comparar e você ver, ó, João e José, quem é o melhor? Você dá pontuação. Para cada fator, tá, gente? Para cada fator de desempenho. Aí você dá uma nota. E aí você, no final, vai ter uma pontuação, né? Por exemplo, A ganhou 2, B ganhou 3, para esse fator. Aí você vai somar tudo, tá? Qual a vantagem desse método? Simples, fácil, né? Você compara duas pessoas. Você escolhe, talvez, quem é o melhor nessa comparação, tá certo? Agora, você já está vendo as desvantagens, né? Os vieses, né?
complacência, rigorismo, né, leniência, efeituá-lo, de você estar atribuindo àquela pessoa uma característica mais importante, escolher aquela pessoa mais preponderante, tá certo? Então, assim, vários viés ele está passível de acontecer, né? Na hora que você compara subjetivamente uma pessoa com a outra, você não está usando critérios, digamos assim, racional, tá certo? E aí, tanto que a gente diz assim, que é um método, né, que tem como desvantagem, né, o fato de você somente usá-lo se você não tiver métodos mais apurados de avaliação, tá certo? Quer dizer, se você tiver método, você não tiver nada mais, por exemplo, escala gráfica, um método sistematizado, você usa esse, tá bom? Mas se você tiver um método mais sistematizado, né, não deve usá-lo, porque envolve muita subjetividade nesse método, que é o que a gente chama de comparação aos pares, tá bom? Bom, próximo método, lista de verificação. Gente, a gente diz que esse método, você tem até escrito aí, é uma simplificação da escala gráfica. Mas aí qual é a diferença, né? Porque você tem os fatores de desempenho, né? Ao final, isso aqui não é uma nota que você atribui, você está escolhendo aqui, né, o que é o fator, né, de 1 a 5, tá certo? Você está, os fatores estão colocados aqui e você acaba avaliando de forma bem simples. Aí você diz assim, Beth, e os vieses próprios da escala gráfica, só que de forma bem mais simples do que na escala gráfica, tá certo? Não precisa usar métodos matemáticos, coisas desse tipo, mas passiva todos os vieses, tá? E as frases descritivas, o nome já está dizendo, né? O método das frases descritivas é uma simplificação, né, do método da escolha forçada. Então, simplificação do método da escolha forçada, certo? Na medida em que você também vai ter um conjunto de frases, só que não vão estar em blocos, e você vai responder só sim e não. E nesse caso desse método aqui, a gente diz que não tem a obrigatoriedade na escolha das frases. Quer dizer, você vai dizer o que é sim, o que é não, e não vai ter assim, no bloco você tem que ter tantos. Se você quiser deixar algo em branco, né, nesse caso aqui sim, não, você pode deixar, ou então você pode botar sim ou não em todas, tá certo? Como você quiser, tá bom? Então, é a simplificação da escolha forçada. Aí você diz assim, Beth, então quer dizer que quando ele falar é um método que traz frases descritivas, eu posso ter dois. Eu posso ter escolha forçada ou método das frases descritivas. É verdade. Eu não quis dizer isso antes, porque daí a gente não tinha dado esse, mas é verdade. Né? Falou em frases descritivas, nós temos dois métodos. Ou o próprio método das frases descritivas ou o método da escolha forçada. Como é que você vai distinguir um do outro? Né? Porque nas frases descritivas você não tem a obrigatoriedade da escolha das frases, tá certo? Então já é uma distinção. Aí, ou então vai pela resposta. Se não aparecer método das frases descritivas, só tem uma resposta, escolha forçada, ok? Método misto, gente. Método misto assim é chamado, porque na verdade ele é tradicional, porque ele mistura tudo. Na verdade, ele traz fatores de desempenho, a qualificação do fator, o grau do fator, e ainda atribuindo daí uma nota final, um critério final, certo? Envolve todos os vieses que a gente citou aqui agora, porque na realidade ele é uma mistura de tudo, tá certo? Então traz todos os vieses, não tem livro, normalmente nos livros tem método misto, sem falar desses vieses, sem falar das vantagens e desvantagens, mas assim, na realidade ele traz as vantagens e as desvantagens dos outros métodos, tá certo? Mas isso não vai cair, porque nos livros não está escrito isso. Só se ele perguntar, o que é o método misto? É um método que traz as características de todos os demais métodos, tá certo? E que provavelmente traz todas as vantagens e desvantagens dos demais métodos também, tá bom? Pessoal, métodos modernos que a gente tem. O primeiro método moderno, mais perguntado em prova, é o que a gente chama de avaliação participativa por objetivos, que é o que a gente chama de APPO, ou APO, que é a avaliação por objetivos. Em algumas provas, eles chamam de avaliação por resultados. E como é que funciona? Deixa eu dizer primeiro só uma coisa. Na década de 50, de 60, um autor chamado Peter Drucker, ele criou essa ideia de avaliação por resultados. Ele criou um método de avaliação por resultados, no qual o gerente e o subordinado, juntos, democraticamente,
estabeleciam as metas a serem alcançadas. E, ao final, né, cada um avaliava um ou outro, né, dentro do papel que cada um tinha estabelecido para o outro cumprir, tá certo? E aí nascia o que a gente chama de administração por objetivos, né? Aí você diz assim, Beth, porque o que nós tínhamos antes? Antes, gente, o foco era muito na eficiência, ou seja, no método de fazer. E a partir da década de 50, a gente passou a focar nos resultados, né? Não só na forma de fazer, mas, sobretudo, na sobrevivência da organização, ou seja, nos resultados a serem alcançados. E aí a gente trouxe isso para dentro da organização e passou também os gerentes e os subordinados a focarem nesses resultados, tá certo? Que é o que a gente tem aqui nesse método. Esse é um método moderno, certo? Já pode ser chamado assim. É um método moderno no qual o gerente e os subordinados se reúnem, formulam conjuntamente, consensualmente os objetivos, né? O gerente faz a parte dele, dando todo apoio, proporcionando orientação e recursos, o subordinado desempenha e, ao final, gente, existe um processo de avaliação. E claro que, com certeza, nesse processo de avaliação, há o que a gente chama de feedback, ou retroação, que é na hora que o gerente e os subordinados sentam e avaliam, né, os resultados do processo, tá bom? No próximo bloco, a gente continua detalhando um pouquinho mais desses métodos modernos de avaliação. Já já a gente volta.